Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão continental. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que nos acompanha pela Rede Católica de Osasco, pelo YouTube da nossa Diocese, pelo Facebook. Que alegria nos encontrarmos para mais este dia de novena, novena missionária, 5º dia do mês missionário, que tem como tema Jesus Cristo é missão, e como lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Esse tema e esse lema são inspirados na carta, na mensagem que o Santo Padre mandou para o Dia Mundial das Missões. Bem, hoje estamos aqui com a Meire, da Paróquia Santa Gema. Seja bem-vinda, Meire. Uma alegria tê-la conosco. Minha também. Que bom que você está conosco. Temos a Niva, também da Paróquia Santa Gema, da Pastoral do Povo de Rua. Seja bem-vinda, Niva. Obrigado, é um prazer estar aqui. E também o Lindo Elson, da Paróquia São José, aqui de Osasco. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito bem. Eu que agradeço essa participação aqui, viu? Muito obrigado. É uma alegria para nós. É uma alegria. Como é uma alegria tê-la conosco em mais esse dia, em que vamos tratar o que vimos e ouvimos das populações em situação de rua e abandono. Tantos nos grandes centros urbanos sofrem nas nossas ruas. Também nas cidades pequenas cresce o número de pessoas em situação de rua pelo Brasil inteiro, chegando a quase 222 mil pessoas, ou talvez hoje mais do que isso. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o crescimento foi de 140% entre os anos de 2012 e 2020. E, nos últimos tempos, a olhos vistos, nós temos acompanhado o crescimento da população de rua. Irmãos e irmãos nossos que são obrigados a viverem nas ruas. Tendo esses irmãos em mente e tendo aqueles que trabalham para que eles tenham mais dignidade de vida, nós iniciamos este 5º dia da nossa novena missionária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre outros fatores, o que leva a essa situação é o uso de álcool, drogas, perda de emprego e conflitos familiares. Marginalizados pela sociedade e esquecidos pelo poder público, moradores em situação de rua são taxados de lixo humano, considerados inúteis e, por isso, descartáveis. Fala-se muito pouco sobre os riscos a que são expostos, como a fome, o frio, o desprezo, o abandono e a violência. O desafio é implementar políticas públicas emergenciais para atender dignamente a essas pessoas. Dona Niva, como é que tem sido a sua experiência como alguém cristã, membro de uma comunidade, que se dedica ao serviço dos irmãos e irmãs de rua? Como a senhora tem percebido a situação em que eles estão vivendo nesses tempos de pandemia? E quando que a senhora começou esse trabalho e por quê? Então, eu sou da Paróquia Santa Gema, eu faço parte do grupo do pessoal que atende pessoal de rua, denominado Anjos de Santa Gema. Eu sempre tive vontade, eu pessoalmente sempre tive vontade de ajudar o meu irmão mais necessitado, né? E surgiu essa oportunidade lá na paróquia. Nós começamos formando um pequeno grupo, que hoje continua pequeno, e nós começamos, então, a fazer uma janta e levar para eles uma vez por semana.
é feito tudo com muito zelo, com muito carinho. A gente faz como se nós estivéssemos fazendo para a nossa família. E o que a gente encontra na rua? A gente encontra muita coisa diferenciada, muita coisa triste. E como nós estamos falando agora em época de pandemia, aumentou muito, consideravelmente, o número de pessoas na rua, inclusive famílias e até crianças. No início da pandemia, foi muito doloroso para eles, porque muita gente que ajudava, com medo da pandemia, deixaram de ajudar. E nosso grupo, graças a Deus, com a força de Deus, nós não paramos. Pelo contrário, o ano passado, nós conseguimos fazer 2 vezes por semana. E eles vinham desesperados, porque tinha dia que eles não tinham mal um copo d'água para tomar. E como eles não tinham máscara, eles, inclusive, pediam muita doação de máscara por não poder entrar no comércio para pedir um copo de água. Eles não podiam nem fazer isso. Então, foi muito doloroso. Mas aí, já da metade para frente, aí o pessoal começou a voltar a ajudar. Então, isso já favoreceu um pouco mais o pessoal de rua. E na rua a gente encontra tudo, desde aquelas pessoas drogadas, aquelas pessoas que brigaram com a família, mas hoje o que a gente encontra é muita família desabrigada pelo desemprego. É muita gente que não tem mais como pagar um aluguel, não tem mais como comprar um botijão de gás para cozinhar, e eles acabam indo para a rua. É o que nós estamos encontrando muito. É muito grande o número depois da pandemia. É uma realidade realmente triste, preocupante, alarmante, que, como eu disse, né, cresce a olhos vistos. Sim. E o senhor, seu Lindoelson, da paróquia São José, como é que o senhor começou esse trabalho? O que o senhor tem sentido nesse trabalho com as pessoas em situação de rua? Então, esse trabalho na paróquia, já agora em abril vai fazer 11 anos que ele existe, né? Ali, o surgimento dele, o princípio dele, aconteceu numa inspiração, num retiro de pregadores que eu estava fazendo. E ali, né, eu senti um chamado mesmo, né, de se lançar nas águas mais profundas. E daí eu fui perguntando a Deus, mas o que é isso? O que é que eu vou fazer? E daí surgiu, né, essa ideia de ir para a rua, né? Mas o que fazer? Para onde nós vamos? E aí Deus foi inspirando ao longo do tempo e começou o servir, eu com minha esposa e minha família, né? Um dia nós fizemos o café em casa, eu falei, não vamos tomar café em casa não vamos para a rua. E eu entrei dentro do carro e falei, mas para onde é que eu vou? E naquilo eu falei, meu Deus, fala alguma coisa, porque o Senhor mandou eu ir, mas não manda para onde é, só fala para onde eu ir. E naquele instante veio uma inspiração, na minha mente eu vi um irmão em situação de rua, eu falei, então eu vou lá levar o café para ele. E assim surgiu, né? E aí foi um domingo, eu com minha família. No outro domingo repeti de novo. E aí fui falando para um da paróquia, fui falando para outro. E daí surgiu esse grupo, né? E agora, em abril, já faz 11 anos que nós estamos na rua. E durante esse tempo, a gente aprendeu tanta coisa, sabe? A gente viu tanta situação difícil. A gente, lá no princípio, assim... porque essa situação de rua sempre existiu, né? Mas, assim, para mim, eu não via, porque eu não vivia aquilo, eu não sabia nem como que era e nem por onde andava. Mas aí, vivendo juntos, aí você começa a entrar em outra realidade. Opa, peraí, aqui tem alguma coisa bem diferente do dia a dia, do meu dia a dia, que está precisando, mas não é precisando muito da ajuda da igreja, das pessoas, que as pessoas, né? Mas as pessoas precisam saber, as pessoas precisam ficar sabendo que tem alguém que está precisando disso. E esse movimento foi assim, né? E a gente viu a necessidade tão grande, e o que nós servimos é o café da manhã, então todos os domingos a gente serve o café da manhã, né? E a gente viu, né, essa situação, assim, com entrar a pandemia. O nosso grupo, assim, bem quando surgiu a pandemia, nós paramos. Por quê? Porque onde nós servemos o café,
nós juntava muita gente, faz 100, 200 pessoas para tomar o café, então dava muita aglomeração para tomar o café. E a gente pensou bem, né, as notícias eram só, olha, manter um distanciamento, a gente usou isso como prudência. Não vamos aglomerar eles, vamos explicar para eles a situação. E a gente passou aí uns 3 meses, né, não servindo café. Mas a gente se juntou com a diocese, aqui na paróquia, se não me engano, Nossa Senhora Santa Terezinha, do Padre Diego, e a gente se juntou com a diocese para servir o marmitex, o almoço, no domingo. Então a gente não serviu o café da manhã, mas acabava servindo o almoço, porque a gente preparava o almoço, entregava do carro mesmo para ele, não fazia aglomeração. E aí foi. E a gente viu a carência dele. Quando voltou, vamos voltar ao normal agora. E agora como que é? O que a gente vê nessa pessoa? O número triplicou. Eu acho que não é diferente da realidade delas. O número aumentou de pessoas na rua. E o que levou essas pessoas exatamente a ficar na rua? Exatamente o que a irmã falou. O desemprego, as drogas, a violência aumentou muito, né? E para onde é que essa pessoa vai? A pessoa vai para a rua. Lá a rua acolhe todos. Então, o número aumentou, né? E o que você escuta deles? Você escuta, eu tenho escutado muito, eles estão muito carentes de gente, sabe assim? De pessoas que escutam, de pessoas que dão ouvido para eles, de pessoas que falam assim, do que você precisa? Porque durante a semana, a pessoa que vive nessa situação, ele recebe muitos não durante a semana. Muitos palavrões ele escuta. Então, chega no domingo, por exemplo, que é no domingo de manhã, até no sábado, ele está de cabeça cheia. Ele passou a semana, sabe, sei lá como. E no domingo a gente tem escutado isso muito deles, essa carência de pessoas, de ter pessoas para escutar, de ter pessoas para conversar, para eles desabafar, né? Assim, isso é muito importante. Né? E o nosso grupo tem se esforçado, mas o nosso grupo ele não é tão grande assim. Falta muito, né, uma oportunidade que Deus permitir, crescer mais pessoas, até mesmo para tentar atender isso, entendeu? Porque o número é muito grande de pessoas, né? Mas assim, por mais que o número seja grande lá na rua, graças a Deus nunca faltou, sabe assim? Então o nosso grupo é formado de poucas pessoas que vai diretamente, mas o número que doa, sabe? É muita gente que sabe, então recebe muitas doações. Então nunca faltou, sabe? A partilha do alimento, o café, o pão, ali o agasalho, né? Então, mas a gente vê nessas pessoas uma carência muito grande, uma necessidade muito grande. É preciso que se faça, que nem diz aqui, políticas públicas, que as pessoas possam enxergar mais essa situação. Porque eu penso, mas se nós se juntar, nós aqui, 4 pessoas pensando sobre a situação, de repente saem situações, assim, ideias, né, que a gente possa chegar mais longe, né? Eu posso ir, mas se a gente se ajuntar e de repente a gente pode ir bem mais longe, porque é assim, é preciso viver para a gente sentir, é uma realidade assim, bem diferente do dia a dia, né, da nossa família. Mas é isso daí. E essa realidade desafiadora, nós queremos agora iluminar com a palavra de Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a tomar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, dos versículos 27 a 30. Vamos ouvir com atenção o que a palavra quer nos dizer. Atos, capítulo 11, versículos de 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, movido pelo Espírito, anunciou que estava por vir uma grande fome por toda a terra. Como de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos, então, cada um segundo suas possibilidades, decidiram mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim foi feito. E enviaram a ajuda aos anciãos
por meio de Barnabé e Saulo. Bem como quis o Santo Padre ao escrever a sua mensagem no Dia Mundial das Missões, para o Dia Mundial das Missões, a igreja primitiva, a igreja nascente, é uma inspiração para nós. E nós vemos aqui uma atitude muito semelhante à da paróquia Santa Gema, da paróquia São José, de tantas paróquias, de tantas organizações católicas cristãs que atendem os irmãos que estão passando fome. Eles viram a necessidade dos irmãos da Judéia, sobretudo da igreja de Jerusalém, e se organizaram pelas comunidades nascentes para enviar à igreja de Jerusalém uma ajuda. Paulo coordena também um pouco essa ação e louva a Deus pela generosidade das comunidades que ajudaram a comunidade que passava por uma grande necessidade, a comunidade de Jerusalém. Como nós ouvimos pelo testemunho da Niva e do seu lindo Elson, é um tema muito complexo, uma realidade muito complexa, a realidade dos irmãos e irmãs de rua. A primeira ideia que nós devemos ter, e eu acho que eles concordam comigo, é que não existe só um tipo de irmão e irmã de rua. Nós, via de regra, estigmatizamos um certo jeito daquele que vive na rua. Ele é drogado, ou ele é dependente de álcool, é uma pessoa agressiva. Existe também esse tipo de gente na rua, mas existe um número muito grande de pessoas com problemas mentais. São pessoas que foram abandonadas pela família, que se perderam da família. Existem famílias inteiras, né, que estão na rua. Existem pessoas que perderam tudo, perderam inclusive a vontade de viver na sua família, de viver com os seus, e foram para a rua. Então há várias populações de rua. Então às vezes a gente estigmatiza a pessoa em situação de rua e por isso não compreende, não entende e não quer ouvir o que eles têm a dizer. Cada um tem sua história e são histórias muito diversificadas. Graças a Deus a igreja é protagonista nessa ação, tanto na ação assistencial, como na ação promissional, como na ação que gerou políticas públicas. Nós temos casas, né, de acolhimento mantidas pelo Estado, mais organizadas e coordenadas pela igreja, graças a Deus. No centro de São Paulo, na nossa diocese, grupos de comunidades de vida, grupos de religiosos que coordenam casas de acolhimento, gerando uma situação de dignidade para essas pessoas. Às vezes de encontro do caminho anterior, às vezes pessoas que são devolvidas ao convívio familiar, que são inseridas no mercado de trabalho, que recebem cursos de profissionalização, enfim, além daquela assistência imediata, um trabalho bem organizado. Às vezes, pessoas que estão fora de si por problemas psiquiátricos, são devolvidas à família, que se alegra ao encontrar aquela pessoa que se perdeu, né? Por um motivo saiu de casa e não soube mais voltar. Então, é um trabalho enorme, complexo, mas que exige muito carinho. E que bonito ver esse testemunho da dona Niva, do seu lindo Elson, das paróquias Santa Gema e São José, e também lembrar dos diversos grupos em nossa diocese que fazem trabalhos semelhantes a esse trabalho, dando ouvidos às pessoas em situação de rua. Vamos transformar nossas inquietações, nossas ações, mas sobretudo essa palavra que ouvimos, em oração. Como bem nos falou o Papa Francisco, a rua não é lugar para morar, muito menos para morrer. Que forte isso. Ao nosso bom Deus dirijamos a nossa súplica dizendo: espera no Senhor e sê corajoso. Espera no Senhor e sê corajoso. Despertai, Senhor, na consciência dos governantes,
a sensibilidade de trabalharem para que todas as famílias tenham moradia, terra e trabalho. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Jesus veio ao mundo e assumiu sobre si nossas dores. Dai-nos força, Senhor, para trabalharmos para que todos tenham vida e vida em abundância. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Fortalecei, Senhor, em nós cristãos e na Igreja, a coragem profética para combater o império da ganância que exclui do convívio social uma multidão de irmãos e irmãs nossos. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Concluamos então nossas preces com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, que acolhe em seu regaço todos aqueles que sofrem, sobretudo nossos irmãos e irmãs de rua. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos tomar, eu acho que você agora já tem acesso à oração do mês missionário. Vamos todos rezar juntos essa oração, para que, inspirados por ela, vivamos intensamente este mês. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Compromisso com a vida. Quem sabe, ao longo deste mês de outubro, procuremos dar tempo para escutar histórias de vida de pessoas em situação de rua e abandono? Dá-nos, Senhor, a coragem profética de ir ao encontro das autoridades constituídas para defender o direito do sem-teto de terem um local digno para viver. Muito bem, eu quero agradecer a companhia da Meire e a presença da Dona Niva, do seu lindo Elson, mas agradecer sobretudo o testemunho de vocês. Que bonito ver quando a fé nos leva ao que é essencial à vida cristã, que é o amor ao próximo. Jesus disse: nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso esse trabalho com os irmãos e irmãs de rua é um trabalho missionário, porque testemunha Jesus Cristo, que vai ao encontro daqueles que mais precisam, que foram empobrecidos, que foram colocados na rua pelas mais diversas situações. Muito obrigado pelo testemunho de vocês. Contem com toda a diocese, contem conosco, com o nosso apoio. E quem sabe um dia nós formamos uma rede bem bonita de gente de todas as paróquias de nossa diocese que trabalha
escutando os irmãos e irmãs de rua e dando-lhes um pouquinho de dignidade das mais diversas formas. Que Deus abençoe o seu trabalho e a sua vida. E Deus abençoe também você que está nos acompanhando nessa novena e dê a cada um de vocês a coragem de ouvir com mais atenção, com mais cuidado e caridade os irmãos e irmãs de rua. Muito obrigado pela presença de vocês e pela sua presença. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom mês de outubro, cheio de fé, esperança e missão. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau! Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão contínua.